Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente. E o nosso convidado hoje é o presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Alagoas, o desembargador Pedro Inácio, com quem vamos falar sobre a reforma trabalhista no Brasil. Desembargador, antecipadamente eu agradeço aqui a sua participação e como a Justiça do Trabalho está acompanhando e vendo a aprovação dessa reforma trabalhista. Boa tarde. Primeiro quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui com você e para tratar desse tema tão importante para a vida dos trabalhadores do povo brasileiro. A Justiça do Trabalho, ela, na sua grande maioria, posso afirmar, ela tem examinado esta reforma com muita apreensão. Porque vende-se a ideia de que a reforma é uma reforma modernizadora, o que não é. A reforma não é modernizadora, ela enfrenta alguns temas que precisariam ser enfrentados, evidentemente, um ou outro, mas é uma reforma muito vasta. Se alguém quiser imprimir inteiro o teor da reforma, são 56 laudas. E aprovada em caráter de emergência, urgência. Exatamente. Né? Uma reforma dessa magnitude, aprovada a toque de caixa, se perguntar, a maioria dos deputados que votaram a favor, eles não saberão responder a 10% do que está nessa reforma. Do conteúdo dessa reforma. Do conteúdo. Posso assegurar. Então, é uma reforma que ainda precisa ser examinada pelos juristas, pelos juízes, advogados, pelos membros do Ministério Público, com muita cautela, pela sua vastidão, pelo tratamento que dá não só ao direito do trabalho, mas também ao processo, ao procedimento. Então, a reforma, o que emerge dessa leitura primeira é que ela é uma reforma danosa aos trabalhadores brasileiros. A quem interessaria esta reforma, doutor Pedro Inácio? Falo sem nenhum temor, com muita clareza. Esta reforma, ela atende aos interesses da grande empresa industrial brasileira. Sabe-se que essa reforma tem muito dessa reforma o dedo da Fiesp. Fala-se também da Confederação Nacional da Indústria, Transporte, FEBRABAN. Os grandes grupos econômicos que atuam no país. Os grandes grupos econômicos que atuam no país. É que interessa. Porque a verdade é que as médias e pequenas empresas, elas não têm acesso, por exemplo, a crédito fácil no BNDES. Essas pequenas empresas, elas compõem o que se chama de classe média. Elas serão afetadas, de igual modo, pela reforma trabalhista, do meu ponto de vista. Negativamente. Porque é uma ilusão, então, achar o pequeno empresário, o microempresário, achar que o médio empresário achar que essa reforma vai favorecer nas suas relações de trabalho com seus funcionários? É uma ilusão que se passa. Porque se a gente pensar, quando se precariza o emprego, quando se diminui a renda do trabalhador, a economia tem um efeito que se chama efeito multiplicador. Na medida em que se reduz salários, reduz garantias, precariza-se, isso afeta diretamente o pequeno empresário do comércio. Mas o que se vende é diferente, né? Não é. É que a reforma trabalhista, o governo tem afirmado que a reforma trabalhista é necessária para garantir o desenvolvimento econômico do país. Olha, esse argumento é tão falacioso que basta que recuemos um pouco o nosso olhar, a nossa memória há 6 anos. O Brasil estava no pleno emprego, 5,5%. A quantidade de pessoas desempregadas no Brasil era mínima, rivalizava ali com os países
industriais, os países do norte, os países desenvolvidos, os que estavam em melhor situação. Aqui também o desemprego, a legislação era a mesma. A legislação que se aplica hoje era a mesma de 6, 7 anos atrás e estávamos no pleno emprego. E hoje já somos mais quase 14 milhões de desempregados. Exatamente. Em pouco tempo, né? As empresas estavam saudáveis, a legislação trabalhista era a mesma. Tanto as pequenas quanto as médias e grandes empresas ganharam dinheiro nos últimos anos. A CLT não foi alterada. Então, é uma falácia dizer que alterar a lei não modifica a economia. Estado econômico. Exatamente. Não é a lei que afeta diretamente lei trabalhista. Não, de modo algum. A CLT, que é outra falácia, dizer que estamos aqui modernizando uma CLT que é de 1943 e tal. Absolutamente. A CLT, ela vem sendo atualizada. Se adequando a novas... Se adequando. Porque o direito do trabalho, a justiça do trabalho, eles atuam numa área dinâmica. A área do trabalho e do emprego é uma área dinâmica e ela vem se modificando ano após ano. Nessa questão do argumento do governo para aprovação da reforma, de afirmar que é para modernizar, que a CLT estaria ultrapassada, argumenta-se que é para assegurar prestação de serviço de autônomos, sobretudo dos funcionários, dos empregados terceirizados. O que o senhor diz sobre essa afirmação? Não é uma afirmação que correta essa, não, porque a jurisprudência trabalhista hoje admite a terceirização. E nós já tínhamos uma lei de 6.019, uma lei antiga, que também autorizava a terceirização em alguns setores especializados das empresas. E a jurisprudência trabalhista evoluiu, porque a terceirização é um fenômeno mundial. O que faz e o que fez a jurisprudência foi restringir a terceirização a determinadas atividades das empresas. Áreas estratégicas. Áreas estratégicas, a atividade fim, mas na atividade meio, os bancos, as grandes empresas, médias, todas elas têm trabalhadores terceirizados, não só aqueles já previstos em lei, que são os trabalhadores da segurança e limpeza e conservação, que a própria lei já autoriza, mas outros setores, como o setor de informática, por exemplo. Isso em consonância com a OIT, inclusive. Com a OIT. E esta jurisprudência, que é a jurisprudência consagrada, sumulada, hoje pelo Tribunal Superior do Trabalho, ela resolve e tem resolvido muito bem a questão da terceirização no Brasil. A terceirização desenfreada, essa que permite se avançar para a atividade meio, combinado com a reforma trabalhista, ela, eu vejo com grande preocupação o comprometimento das futuras gerações de trabalhadores no Brasil, das futuras gerações, dos jovens que estão... Fragmentação? A fragmentação. Precarização também. A precarização, eu vou pegar aí, não nos trabalhadores mais simples, porque esses já estão terceirizados mesmo. A quem vai prejudicar mais essa reforma? Eu vou pegar, no capítulo da terceirização, por exemplo, a classe média, que se vende a ela um discurso de que isso vai melhorar o emprego, que vai modernizar. E as redes sociais, as pessoas que dão opiniões na televisão diariamente, né? Os especialistas, porque sempre é um especialista para defender qualquer barbaridade. Esse é um fenômeno que não é um fenômeno só nosso. Exatamente. Então há sempre alguém, um cientista, um especialista, para defender qualquer barbaridade. E isso faz parte da nossa história. Então mas vamos pensar a terceirização com a reforma, com o legislado, cedendo espaço ao convencionado. Então... Essa livre negociação. A livre negociação. Vamos pegar, então, pela classe média primeiro. Engenheiro, médico, advogado, dentista, jornalista, empregado.
ou seja, os empregados que estão ali no topo dos bons empregos. O engenheiro que tem um piso salarial, que as empresas devem respeitar. Médico que tem uma jornada mínima e um piso salarial, também o médico tem, que as empresas, os hospitais privados têm que respeitar e públicos. Piso versus jornada de trabalho específica para cada profissão. É claro que hoje, se passar essa legislação, a terceirização já passou na atividade meia. Alguém poderá dizer, olha, o piso de médico 6 salários o piso do engenheiro, mínimos, mas eu só pago 3. E se não aceitar, eu terceirizo. Isso vale para médico, vale. E terceirizar a medicina com salários precarizados não está longe, né? Isso vai afetar diretamente pessoas que imaginam que estão estudando, que estão se preparando, se especializando, se qualificando, almejando, e com razão, um futuro melhor. Mas essa reforma, ela significa, essa terceirização com a reforma trabalhista, ela significa uma frustração enorme para gerações de jovens que esperam tempos melhores pela frente. E quando se diz, doutor Pedro Inácio, quando se afirma, governo, na verdade, que a reforma trabalhista é necessária para a Previdência, é o capítulo inicial da reforma, do pacote de reforma como um todo. Como o senhor vê, não há uma contradição em fazer uma reforma trabalhista que precariza o trabalho e a contribuição, consequentemente, para manter o volume de recursos necessário, que hoje são compulsórios, né? O trabalhador desconta ali na folha, na fonte, para a Previdência. É uma contradição evidente. Na medida em que você reduz salários, que precariza, que permite que a jornada de trabalho seja fragmentada, enfim, que os salários sejam reduzidos, a contribuição será menor dos trabalhadores. Então, é claro que a Previdência precisa da nova geração trabalhando e recebendo excelentes salários, porque o sistema previdenciário, ele trabalha, tem um princípio que governa esse sistema, que é o da solidariedade. Os jovens precisam ganhar muito, trabalhar, e a sua contribuição ajudará em muito aos que já estão no fim da carreira e que vão se aposentar. Aqueles já contribuíram e devem se aposentar mesmo. Trabalharam 35, 40 anos contribuindo para a Previdência, é justíssimo que aposentem e vão cuidar da sua vida, aproveitar a sua vida. Ora, dizer que a Previdência está falida e debitar isso aos servidores públicos e aos trabalhadores é estar de costas para o povo brasileiro, para a realidade. Os trabalhadores contribuem, os servidores públicos contribuem com 12% do seu salário bruto. Como é que essa gente pode ser chamada de privilegiada? Isso é uma coisa absurda, inaceitável. Mas não se discute essas coisas. Pois é, eu nunca ouvi alguém da Globo, se me permite aqui falar, mas eu vou falar, qualquer articulista falar que um servidor público que trabalha 30, 40 anos contribuindo com 12%, qual é o privilégio? Esses 12%, se fosse aplicado no mercado financeiro, aposentaria com um salário muito maior, porque ao final de 40 anos ele terá contribuído, a depender do salário, com R$1 milhão, R$2 milhões de reais. A reforma da Previdência deveria vir com essa condição, né, de o trabalhador poder fazer a opção e não descontar compulsoriamente do seu salário o percentual para o INSS. Né? E há uma questão também muito séria, das promessas que guardadas na Constituição. Porque quando eu ingressei, ou alguém que vai ingressar agora, a regra do jogo está posta. Eu ingresso e eu conversei com um colega meu que está no meio da estrada, tem 27 anos de contribuição, mas não tem a idade, entrou muito jovem no serviço público.
E ele está desencantado com isso, né? Ele fala, olha, mas eu tinha essa promessa de que iria me aposentar com com a paridade e a integralidade, e eu tenho pago mensalmente 12% sobre tudo que eu ganho. E agora vem essa reforma e pega pelo meio, e agora o que vou aposentar é com a média, porque eu ainda não tenho a idade, estou aí com 40 e poucos anos. Então, essas questões precisam ser pensadas e a sociedade brasileira precisa discutir isso. Não é? Pois bem, todos os segmentos da sociedade brasileira, né? Porque é uma questão nacional. Doutor Pedro Inácio, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente volta em menos de 1 minuto. Até já.